pessoal, Lucas Lentini aqui para mais uma Fritada Assim, e hoje é um episódio muito especial. Eu tô aqui com um grande amigo meu, Dr. Iago Navas, que é um dos melhores neuros, um dos melhores médicos que eu conheço, uma das pessoas mais brilhantes que eu conheço. E eu falo isso na frente, eu falo isso por trás, falo isso para todo mundo. E eu tenho o maior prazer de te ter aqui, Iagão, como amigo de panela na clínica médica. E bem-vindo e obrigado. Obrigado, bem ansioso aí, gosto de trabalhar com vocês e vamos embora aí. Bora. E para lembrar, o Iago é professor do curso de Emergências Neurológicas, junto com o Zizu e com o Gabriel. Então, temos aqui um cara que vai brilhar hoje. Para variar, vocês já sabem, não é combinado, Iago está aqui para provar. Eu vou apresentar um caso clínico para ele, que eu sei mais ou menos para onde vai. Eu pensei mais ou menos. Não sei nem do que se trata. E eu vou começar com a pergunta que eu sempre faço, que é o que você acha que eu vou... Qual você acha que vai ser o tema? Isso é uma pergunta que em neurologia é muito difícil fazer, né? Porque em neurologia tem muita coisa. Mas a gente está falando de emergência, eu acho que algum AVC vai ter. Talvez um estádio mal epiléptico. Tá bom. Beleza. Então, você está atendendo, deixa eu pensar, o senhor Ângelo, Tá. de 70 anos, 71 anos, ele vem ao PS porque ele falou que ele estava lá assistindo TV e notou que a voz estava um pouco estranha e que ele teve um pouco de perda de força do lado direito do corpo. E ele veio para o hospital correndo, né, ficou com medo de ser AVC, ele precisou de ajuda, ele não veio sozinho, ele precisou de ajuda assim, para entrar no carro, sair do carro, estava funcional, assim, dava para entender o que ele falava. Quando ele estava abrindo ficha, ele foi sentindo melhora. E é isso. Chegou para você, está na sua frente. Tá bom. Caso do nosso dia a dia, né? Então, é um déficit neurológico agudo, tá? E a primeira coisa que a gente precisa fazer é, mesmo que o paciente esteja melhorando, esse paciente ele precisa abrir um protocolo de AVC. Então, a gente tem muitos serviços Brasil, em São Paulo, já são estruturados, né, com o protocolo AVC. O ideal é que esse protocolo ele realmente seja estruturado para que a gente possa fazer todos os procedimentos diagnósticos o mais rápido possível, né, para que, se esse paciente tiver uma indicação de uma terapia de reperfusão como trombólise e trombectomia, ele possa receber isso o mais rápido possível. Então, a gente sempre costuma falar, né, tempo é cérebro. Então, a cada minuto do AVC não tratado, morrem cerca de 2 milhões de neurônios. E, então, é importante a gente fazer isso, mas é importante a gente fazer isso rápido, né? Então, lá no HC, a gente tinha um BIP, e ficava com o residente, e tenho até estresse pós-traumático desse negócio. Eu tenho com o da carta também, até hoje. O negócio toca e já começa a ficar com agonia. Mas, enfim, quando tocava, porque você tinha que parar tudo que você estava fazendo, e às vezes você realmente estava no meio do consultório com o paciente, estava fazendo outra coisa, mas se realmente chegasse um protocolo AVC, parava tudo que estava fazendo, ia para a sala de emergência e atendia o caso, e a gente fazia isso de uma forma bem estruturada, né? Mas acho que é legal, porque muitos lugares não têm isso, infelizmente, né? A gente passar mais ou menos o que a gente faz, e não só aperte o botão, né? Então, o que é importante nesse atendimento agudo? Primeira coisa, a gente precisa pegar um pouquinho melhor os dados dessa história para saber alguma coisa. Então, primeira delas, esse déficit ele foi súbito ou ele foi um déficit que foi piorando progressivamente? Isso vai ajudar a gente a entender um pouco a etiologia, né? Segundo, qual que foi o horário que esse paciente foi visto bem pela última vez, tá? Então, a gente chama isso de horário do ictus. Então, o paciente foi dormir bem, acordou com esse déficit, ou ele estava tomando café da manhã, foi um déficit presenciado. E para isso é bem importante pegar realmente a informação mais precisa possível. Então eu lembro que um caso que a gente atendeu no HC, era um protocolo AVC, e ele era um taxista, né? E ele tinha saído para trabalhar, a esposa que trouxe, né? Ele tinha saído para trabalhar e... Na verdade, não foi a esposa que trouxe, foi um pessoal do resgate, né? E ele tinha saído para trabalhar e tal, e acabou batendo o carro porque ele teve um AVC nesse período. E a esposa sabia do momento que ele tinha saído de casa para trabalhar, que acho que era, sei lá, um meio-dia, assim, e ele foi trazido por volta das 6 da tarde, né? Então ele estaria fora de janela,
mas talvez tivesse um período entre o meio-dia e as 6 da tarde que ele tivesse sido visto bem, e que a gente não tinha esse tempo e que talvez ele pudesse se encaixar numa janela para trombólise, né? O que a gente fez foi ligar para o pessoal do ponto. E aí a gente conseguiu pegar que ele foi visto bem umas 2 horas antes. Então a gente conseguiu realmente incluir esse paciente para trombólise só de pegar essa informação de uma forma mais detalhada, assim, sabe? Pegar com alguém que realmente tivesse visto esse paciente nesse inteirinho. Então é muito importante, isso pode ser definidor, assim, entre o paciente ser candidato à trombólise, receber um tratamento que pode melhorar muito o prognóstico dele e talvez reduzir a incapacidade a ponto de ficar uma incapacidade mínima, ele voltar a trabalhar, ou esse paciente ficar acamado para o resto da vida, né? Então é realmente importante, assim, vai atrás, tenta encontrar alguém que tenha visto esse paciente pela última vez, para você ter o tempo mais preciso para você não deixar de tratar ninguém. Então, acho que essas são as informações mais importantes inicialmente, mas tem outras coisas que a gente pega. Então, fatores de risco cerebrovasculares, né? Se o paciente é diabético, hipertenso, se o paciente usa alguma medicação, especialmente medicações que podem contraindicar a trombólise, né? Então, anticoagulante, novos anticoagulantes, a varfarina, né? Se o paciente tem alguma contraindicação mais clara, então fez uma cirurgia recente, algum sangramento, já teve algum tumor na cabeça, tudo a gente aproveita já esse momento da admissão para a gente já pegar esses dados com o familiar, né? O que a gente fazia no HC, como a gente tinha muita mão de obra, né? Tinha muito residente, muita gente ali acompanhando o caso, a gente dividia tarefas. Então, enquanto um residente ia monitorizando o paciente, fazendo o pedido a gente tinha um kit, né? Então vinha um plástico em que já vinha todos os formulários necessários, sim, no HC na época, agora já está um pouco mais automatizado, informatizado, mas na época era tudo papel, né? E então o residente ficava lá já preenchendo tudo, já pegava a enfermagem, já ia monitorizando o paciente na sala de emergência, já ia pegando o monitor de transporte, pegando acesso, preparando para ir para a tomografia. O outro residente, que era o R2, geralmente, ele já ia conversar com a família lá fora para pegar essas outras informações e isso fazer o mais rápido possível. A gente tinha um tempo porta-agulha para trombólise menor do que 30 minutos. Né? Que da hora. Era bem bom. Sempre você tava no PS lá na época que eu tava, eu lembro que passava um neuro assim. Faz assim! Faz assado! Abre o olho, abre a mão! Em cima da maca aqui. E é importante, assim, lembrar que, cara, nessa hora inicial, assim, uma coisa que eu falava também para os residentes, a galera perde muito tempo com o NIH. Sei que a gente tem uma série de NIH, né? Tá no YouTube, se vocês quiserem dar uma olhada lá. É verdade, né? O Iago, além de ser professor do curso de Análise Neurológica, gravou o NIH pra gente em 2019, eu acho. 2019, exatamente. Caraca. Bem legal, lembrado. Assistam. Tá melhor do que os outros que tem por aí. Com certeza. E aí, mas mesmo assim, o pessoal perde muito tempo com o NIH, né? O paciente chegou, preciso fazer o NIH. Cara, o paciente chegou, você precisa ver se ele tem um déficit neurológico agudo, é isso. Se ele tem um déficit neurológico de fato. Porque muitas vezes eles trazem, essa história que você me passou, desse caso específico, parece claramente ter um déficit, né? Mas muitas vezes o paciente chega com uma suspeita de AVC, trazido pelo pré-hospitalar, trazido pela família e tal, e não tem nada a ver com isso o caso, né? Às vezes é um delírio, às vezes o paciente está rebaixado, está séptico. Já peguei paciente no protocolo AVC, o cara estava séptico. Você chegou lá, eu fui ver o cara estava meio grog, meio encefalopata, assim, mas não tinha nenhum déficit focal. E quando a gente foi monitorizar o cara, ele estava hipotenso, taquicárdico. No final era uma pneumonia, o cara estava séptico e a linha de raciocínio era completamente outra. Então, o primeiro papel do neurologista para avaliar o caso é ver se o cara de fato tem um déficit neurológico agudo ou não. Porque aí esse exame inicial ele fica um pouco mais objetivo, sabe? Senão, eu acho que nada impede você de fazer o NIH, mas eu acho que essa fase inicial realmente é o momento de você diferenciar um déficit neurológico agudo de alguma outra coisa. E aí é importante a gente lembrar daqueles sinais, né? O mnemônico, o SAMU, então, pedir para o paciente dar um sorriso, pedir para ele dar um abraço, ver a simetria dos membros, pedir para ele cantar uma música, porque o que você quer diferenciar é se o cara tem um déficit de atenção, né? Então ele está um delírio, uma cefalopata, ou se ele de fato tem um déficit de linguagem nesse caso. Então pede para ele nomear objetos, como é que chama isso aqui? Relógio, mostra uma caneta e tal. A partir do momento que você identificar, não, beleza, isso aqui é um déficit neurológico agudo, que parece, né? Aí você vai desencadear todo o processo.
Eu não comentei aqui, geralmente na neurologia a gente faz um raciocínio que ele é bem estruturado, né? Então, sempre que a gente for pensar num diagnóstico, e eu acho que isso vale para as outras especialidades também como um aprendizado, apesar de não ser tão preto no branco assim em outras áreas, mas eu acho que é uma forma legal de pensar que ajuda muito, né? Então, quando a gente pensa no diagnóstico neurológico, a primeira coisa a gente vai fazer um diagnóstico sindrômico. Então, esse paciente, por exemplo, ele parece ter uma síndrome cognitiva, de linguagem, né? Uma síndrome afásica, e ele parece ter uma síndrome motora também, que a gente vai avaliar pelo exame neurológico se parece uma síndrome piramidal ou não, muito provavelmente sim, né? A partir desse diagnóstico sindrômico e exame neurológico, você vai tentar topografar a lesão. E aí você vai ver se faz sentido, né, para uma localização, por exemplo, cortical, que seria o caso de um AVC, né, ou enfim, troncocefálico, mas você vai ver se faz sentido. Então, para um paciente que tem uma possível afasia, eu espero, na grande maior parte das vezes, que esse déficit motor seja à direita, e bate com a área da linguagem. Então, mais de 90%, 99% das pessoas destras e mais de 90% das pessoas canhotas, a área da linguagem fica à esquerda. Eu vou te falar que eu vi uma vez na minha vida uma área de linguagem à direita. É realmente muito raro, assim, sabe? Então, a esmagadora maioria das vezes, o déficit ele vai bater com isso e o déficit motor ele vai ser à direita, né? Então, isso já é uma coisa que já me ajuda a pensar. Putz, o cara teve uma alteração de linguagem e tem um déficit à direita, isso já acende uma luz aqui. Cara, isso talvez realmente seja um AVC. Se for à esquerda, você fica, será que é mesmo? E aí você vai esmiuçar um pouquinho melhor esse exame, porque a coisa ela não está tão clara. Sabe, não sei se você já ouviu falar disso, mas para os ouvintes aí é legal também. Tem um psicólogo norte-americano que ele chama Daniel Kahneman. E ele escreveu... Já citei, eu acho ele aqui até. Rápido e Devagar. Rápido e Devagar. Então a gente tem, enfim, descreveu algumas heurísticas de pensamento que elas são muito aplicáveis, né, para a medicina. E, no geral, a gente que é especialista e quando está na correria do dia a dia de trabalho, a gente trabalha muito com o sistema 1, que é o raciocínio rápido. Eu falo isso em todos os cursos práticos. É muito útil, né? Porque é útil esse aprendizado assim, de que, cara, quando as coisas estão estranhas, realmente você parar, de você ativar o seu sistema 2, de você rever toda a história e o exame, para você ver, aquilo está batendo, isso faz sentido, o que pode ser que eu tenha deixado passar, pode ser que seja uma manifestação mais rara, uma doença mais rara e tal, mas esse é o momento de você parar. Enquanto que quando as coisas estão realmente seguindo o habitual, dá para você usar o sistema 1 e ir tocando o barco. Você não precisa ficar pensando essa coisa de sindrômico, topográfico, nosológico. Então, se viesse um caso de um déficit à esquerda, eu ia parar e falar, opa, será que é uma afasia mesmo? Será que não é alguma outra alteração que pode mimetizar nem mimetizar uma afasia, mas que... Porque geralmente o que as pessoas vão te trazer ele não está conseguindo falar, ou ele está falando enrolado. E esse fala enrolado pode ser muita coisa, né? A fala enrolada pode ser, de fato, uma afasia, mas a fala enrolada ela pode ser uma disartria, que também não descarta um AVC, mas pode ser uma disartria. Ela pode ser uma paralisia facial periférica, esse cara vai falar um pouco mais enrolado se ele tiver uma paralisia facial grave. Esse cara pode estar com uma ataxia, e por conta disso ele ficar com uma ataxia de fala, aquela fala ebriosa do bêbado. Então, sei lá, esse cara tem encefalopatia de Wernicke, ou teve um AVC de cerebelo, ou enfim, qualquer coisa que cause ataxia, ele pode ter uma fala enrolada. E alguns quadros atencionais, delírio e tal, eles também podem deixar a fala meio enrolada, uma disartria discreta, mas que não é exatamente um déficit focal, assim, sabe? Então é bem importante esmiuçar essa alteração de fala. Agora, se tem uma alteração de fala com déficit à direita, é mais provável, sabe? Então a gente vai seguir o jogo. Então, e aí depois a gente vai seguindo o raciocínio, né? Então, um diagnóstico topográfico, num cara que tem uma afasia e um déficit à direita, onde eu topografaria essa lesão? Provavelmente no córtex à esquerda, ou na área frontal, ou mais temporal, principalmente frontal, né? E aí no nosológico, para categorizar o nosológico, a gente vai usar elementos da história. Um déficit súbito, coisas que acontecem de forma muito súbita, elas são vasculares até que se prove o contrário, né? Tem diferenciais? Claro que tem. Tem diferenciais
Infecciosos geralmente são mais subagudos, mas pode acontecer de ter uma manifestação um pouco mais rápida. Lembrando que essa coisa, assim, o paciente te conta uma história, nem sempre isso é 100% assim, exatamente igual ele te conta, né? É difícil a gente lembrar exatamente como é que começam as coisas. Tem um certo... Os pacientes sempre falam, é súbito, eu não estava com fraqueza e agora estou. Isso é outra coisa que eu falo para os residentes também. Mas a dispneia foi súbita. Peraí, o que é súbito? Exatamente, né? Exatamente. Então, ter essa desconfiança de que, não é porque o cara falou súbito que é completamente vascular, mas sim, é mais provável, né? E elétrico, né? Tem um diferencial fortíssimo de quadros de AVC no PS que são crises epilépticas que podem se manifestar com déficits neurológicos agudos. Então, o clássico é a paralisia de TOD, né? Então, o paciente tem uma crise, geralmente focal, e fica com uma paralisia pós-ictal que vai melhorando depois com o tempo, por conta de simplesmente uma desorganização do córtex naquela região, então ele fica com déficit, isso vai melhorando. Existem manifestações de linguagem que também podem acontecer, a gente chama de bloqueio afásico pós-ictal. Então, se o paciente tem uma crise no lobo frontal esquerdo, ele pode ficar com bloqueio afásico pós-ictal, ele fica com uma afasia que melhora depois de um tempo. Do lado direito, ele pode ter até o que a gente chama de fala ictal, então pode ficar falando durante a crise, tá? Um negócio meio esquisito. Mas o bloqueio afásico pós-ictal é uma coisa que é relativamente frequente, assim. Agora, tudo bem, pode ser um stroke mimic. E tem um elemento aí na história que você me passou, que é o fato desse paciente estar melhorando, né? Isso é uma coisa que também talvez chame um pouco a atenção para que isso possa ser um stroke mimic. A questão é, até eu entender melhor o que está acontecendo, eu preciso manejar isso como um AVC. Só fazer um passo. Quanta coisa você falou aí que, cara, para eu que não sou especialista, já faz né? Quanta coisa passa na sua cabeça que às vezes para nós não especialistas é assim, déficit aqui. Então, vamos ver se eu entendi direito. No cara chegou com esse déficit que fez um sentido anatômico para você já falou, deve ser vascular. Foi de uma hora para outra, súbito, teve sentido anatômico porque é fala mais paresia. E quando você fala em fala, você já teve um monte de diferenciais ali, mas o que corroborou para ser uma coisa vascular é porque a paresia era direita, né? Exatamente. Certo? Show. E aí? É localizatório, né? Então eu preciso encarar isso como um AVC. Então, o que eu vou fazer? Monitorizar esse paciente, cuidados com todo paciente grave, né? Tem algumas coisinhas que eu quero ver nessa monitorização especificamente, né? Então, só para não ficar aquela coisa também de coreba de prova prática, né? Move, oxigênio, vê. Não, acho que é importante monitorizar e lembrar por que eu preciso monitorizar esse paciente. Então, obviamente, o destro é fundamental, porque hipoglicemia e hiperglicemia pode mimetizar um AVC, tá? 120. Maravilha. Então, destro normal para nossos parâmetros de AVC. Depois, eu quero ver como é que está a PA. 190 por 123. Tá. Isso para mim é uma coisa que bate com AVC, tá? Normalmente os pacientes chegam hipertensos mesmo com AVC. Uma coisa que eu acho que é legal é assim, os pacientes que chegam muito hipotensos, pensem em dissecção de aorta, tá? Não é comum, pode acontecer? Pode, mas não é comum o paciente chegar com AVC agudo hipotenso. Teve um caso em que eu lembro que a gente tinha um chefe, que era o Dr. Luiz Roberto Comerlati, um gênio da neurologia, assistente do pronto-socorro do Hospital das Clínicas e um grande conhecedor de vinhos também. Se eu não me engano, ele foi tesoureiro da Sociedade Brasileira de sommeliers. Associação Brasileira de Sommeliers. Associação Brasileira Meus pais de sommeliers. foram fundadores em Sorocaba. Ah, é? Eu quero minha carteirinha. Foda, né? E é um neurologista fantástico, assim, e uma vez a gente estava com um paciente que foi mais ou menos isso, o paciente não estava hipotenso, né? Mas ele chegou, tinha uma PA de 100 por 80, e era um AVC. Ele olhou assim, ele falou assim, olha, não tinha mais nada, tá? Aquela coisa que a gente pensa de dor no peito enfacada e tal, até porque o paciente, se eu não me engano, estava afásico, né? Mas não tinha nada disso na história. Mas ele olhou e falou, olha, esse paciente está com a PA um pouco mais tendendo à hipotensão, isso não é comum em AVC. Quando for fazer angiotomo, que faz parte do nosso protocolo, né, até para a gente ver se o paciente tem oclusão proximal para indicar trombectomia mecânica, a gente faz a angiotomo
intra e extracraniana. Então, você vai ter que cortar o tórax um pouco. Ele falou, corta um pouquinho mais para baixo o tórax para a gente ver um pouco melhor a aorta, e veio uma dissecção de aorta. Caramba. Stanford A pegava a carótida, né? E por isso que o paciente teve o AVC. E tem um motivo para os caras virem mais hipertensos? Mecânico? É um mecanismo compensatório, né? Então, quando você tem uma oclusão de algum vaso na circulação cerebral, isso acaba gerando um estímulo para tentar abrir colateral, né? Para tentar salvar a área de penumbra. Inclusive, esse é um mecanismo fisiológico compensatório e que a gente não deve intervir a não ser que o paciente vá ter indicação de trombólise, em que a gente realmente precisa abaixar um pouco a PA para diminuir o risco de sangramento, né? Ou que o paciente esteja com uma hipertensão extrema, né? Acima de 220 por 120. Porque se a gente baixa a PA desses pacientes, isso é muito comum, em hospital pequeno, quem não tem muita prática com AVC. O paciente chega hipertenso, é uma crise hipertensiva, eu preciso baixar a PA, vai lá e dá captopril, sublingual e tal. Isso é perigoso, porque você tem aquele vaso que está fechado, não precisa ser um vaso proximal, mas você tem uma circulação fechada ali. Só que o cérebro ele não é uma circulação terminal, né? Na maior parte das vezes você tem um core isquêmico ali, que você, em todos os AVCs você tem isso, né? Inclusive a gente estava escrevendo um trabalho, um artigo sobre isso que já tem muitos anos que foi descrito esse modelo de penumbra, né? Então você tem um core isquêmico, uma região mais central, em que você tem um infarto daquele território muito rápido. E aí você tem uma área em volta, que é uma área de hipoperfusão, que a gente chama de penumbra isquêmica, em que você tem uma atividade, esse trabalho, esse padrão, ele foi descrito, se não me engano, em 1978, por um neurocirurgião norte-americano que chamava Lindsay Simon. O trabalho foi bem interessante. Então eles fizeram um potencial evocado somatosensitivo, então você estimulava ali o nervo mediano e você via a atividade elétrica cerebral decorrente, né? E eles mapearam, né, quais áreas do cérebro têm uma atividade elétrica reduzida. Em modelos animais, modelos de camundongos, em que eles ocluíam a carótida, clipavam a carótida. E aí o que eles mostraram foi que você tem essa área mais interna, esse core isquêmico que morre muito rápido, mas você tem uma área em volta, que é a área de penumbra, que ela tem uma perfusão que ela vai aumentando gradativamente, tem um gradiente a partir do core, tem um gradiente onde vai aumentando essa perfusão, tá? E que ela tem uma atenuação da atividade elétrica, mas que é reversível conforme você abre o vaso. Então, quando você tirava o clipe da carótida, ou quando você aumentava a PA desses camundongos, você conseguia recuperar a atividade elétrica nessa área de penumbra, né? Mostrando que essa isquemia ela não é definitiva nessa região. Então, enquanto que o core isquêmico dificilmente você consegue salvar, você tem uma área grande de penumbra que você consegue salvar se você garantir, primeiro, ou a reperfusão, ou se você mantiver essa PA um pouco mais alta. Obviamente, a gente não induz hipertensão, né? Tem um risco de sangramento e tudo, mas evitar baixar demais a PA é importantíssimo, né? É um mecanismo fisiológico que ajuda a abrir colaterais. Por que essa área de penumbra ela se mantém aí viva mais tempo? Por conta das colaterais piais. Então a gente tem colaterais, circulação colateral que vem das meninges, da pia mater, que vem principalmente da artéria carótida externa, e que elas geralmente, na grande maioria das pessoas, especialmente jovens, elas são fechadas, elas são hipoplásicas. Mas quando tem uma necessidade, elas podem abrir e garantir a perfusão daquele território. Só que, imagina, são vasos muito pequenos, né? São anastomoses da meninge que vem da carótida externa. Então, se você não tiver uma pressão muito alta mesmo para manter aqueles vasos abertos, tem um risco de não dar conta, né? Então, não baixa em PA dos pacientes, exceto se você for trombolizar ou se tiver uma PA muito extrema. Tá. E aí, então, se for destro, 120, PA 190 por 120, estava ali apropriado. O que mais que você quer? Maravilha. Os outros, o restante dos parâmetros é interessante, frequência cardíaca, saturação. 80, 95%. Maravilha. Até para a gente saber se a gente precisa corrigir, nada impede esse paciente ter uma outra coisa, um DPOC, uma coisa pulmonar, uma insuficiência cardíaca e tal, que a gente talvez precise dar oxigênio, mas no caso não precisa, né? E, bom, aí temperatura às vezes ajuda, porque tem uns diagnósticos diferenciais, tipo endocardite, que eu acho que ajuda um pouquinho, mas aqui já é
fazendo um pouco de ciência. Mas o básico é isso que a gente precisa para seguir com o protocolo, né? Geralmente a gente coleta exames laboratoriais nessa fase, mas acho que é importante reforçar que a gente não precisa esperar exame para trombolizar, a não ser que o paciente faça uso de varfarina ou que ele tenha um motivo já sabidamente para ter uma plaquetopenia, alguma coisa assim, tá? Se não tiver, eu posso escolher os exames, aproveitar que vai funcionar, mas eu já dou sequência ao atendimento. E o próximo passo é preparar esse paciente para tomografia, tá? Então, tomografia no AVC é urgência absoluta, assim, não tem nada mais urgente no pronto-socorro do que um AVC agudo para fazer tomografia. Então a gente tinha uma briga lá no PS do AVC, a gente com trauma. Né? Então, ficava... Só que o trauma é tomografia de corpo inteiro, um negócio que demora pra caramba. Tá com assim. trauma em sala? Nossa, demora horrores o trauma. Então a gente fala, não, deixa o trauma lá. Até porque o trauma você tem outras coisas, você tem FAST, você tem, inclusive, tem um curso de FAST assim. Tem o de ultrassom. Tem o de ultrassom. Então, dá para fazer. Tem outras coisas, né? Não é uma urgência tão urgência igual a AVC. Você realmente não tem jeito, né? Mas então, levar esse paciente para a tomo o mais rápido possível, isso é um dos outros motivos pelo qual é legal você ter um protocolo, né? Porque aí a tomo já fica avisada para não ter paciente na sala da tomo. Né? Então, quando chega o cara, é legal você ter um sistema que isso já sinalize para a tomografia para eles barrarem os exames mais eletivos ali, né? E deixar a sala livre para o cara ir o mais rápido possível. E aí você já vai levando o cara para tomografia. E o NIH? Cara, o NIH você vai fazendo no caminho ali, entendeu? Até porque demora, ainda mais quem não tem muita prática. Eu acho que eu faço NIH muito rápido, mas aqui eu trabalho com isso. Eu fiz especialização em AVC, eu fiz isso muitas vezes na minha vida. Mas o ponto é, não percam tanto tempo assim com o NIH. Ele é importante, mas ele é mais para você seguir o paciente do que, de fato, você tomar uma conduta ali na hora. Então vai fazendo conforme dá, mas assim, a prioridade é levar esse cara para tomo. Assim, leva ele para tomo, vai fazendo NIH no caminho, qualquer coisa você completa enquanto... Porque ele vai chegar na tomo, a enfermagem vai ter que checar o acesso, passar e tal. Nisso você consegue terminar o NIH fácil. Você está indo para a tomo estava esperando o elevador, você foi fazendo o exame ali. O que você quer de exame? Pode falar assim, eu quero o NIH inteiro, enfim, o que você quer? Eu quero o NIH inteiro nesse momento, né? Porque eu preciso, enfim, aquela fase de saber se ele tem um déficit neurológico agudo já passou, eu sei que teve, no caso você falou que ele estava melhorando, né? Quando você foi fazer, você viu que, na verdade, quando você começou a conversar com ele, você viu que ele estava falando normal. Uhum. Quando você foi fazer a manobra de sustentação, força grau 5 dos dois lados, você não identificou nenhum déficit. Na hora do exame. NIH de 0. 0. Tá. Então, isso para mim chama um pouco a atenção, tá? Mas eu vou continuar com o protocolo. Eu não vou deixar, vamos cancelar a tomo, não. Vai continuar com o protocolo. Por quê? Mesmo com NIH de 0, esse cara pode ter uma oclusão proximal. Vamos supor que ele fechou a carótida interna ou a cerebral média M1 à esquerda, mas esse cara, ele pode ter circulação colateral muito, muito, muito boa. E por isso, aquela artéria, mesmo ocluída, ela tem tanta colateral que ela está conseguindo garantir a perfusão e esse paciente não infartou aquele território e está com os sintomas melhorando. Esse cara é um cara que ele pode ser candidato à trombectomia mecânica. Isso aí é um pouco mais a visão do especialista, né? Porque é um caso um pouco mais complexo, essa questão de oclusão proximal com o cara bem, com o cara sem sintomas, né? Se a gente faz ou não faz a trombectomia mecânica, o que a gente costuma fazer é fazer algumas manobras funcionais para ver se o cara claudica o déficit. Então, o que a gente faz? Você pode fazer Doppler transcraniano, se você tiver disponibilidade. É muito difícil você ter disponibilidade assim na sala de emergência, a gente que faça. Tem alguns pouquíssimos lugares que você tem ali, mas é raríssimo. Mas, no geral, o que a gente pede é, assim, primeiro colocar sentado, ver se o decúbito faz com que, o decúbito elevado, né, faz com que baixe ali um pouco a PA e ele está com uma diminuição de reserva e ele começa a ficar afásico de novo, começa a ficar com fraqueza de novo, né? Se ele for bem, então você colocou ele sentado, não claudicou déficit nem nada, você pode colocar esse cara para andar. E nessa hora, o que você pensa nessa hora? Você já vai para a cabeça do AIT? Você está pensando mais em stroke mimics? O que você está pensando? Eu fico em aberto ainda. Até porque é isso, ainda não dá para saber. Mas pode ser tudo isso que você falou. Então, na minha cabeça, pode ser
uma oclusão proximal que por algum motivo esse cara está conseguindo manter a perfusão e a hora que a PA dele subiu, ele conseguiu garantir ali aquelas colaterais segurando aquele território e aquela região que estava isquêmica, mas não infartada, melhorou, então melhorou o déficit, mas tem uma oclusão proximal ainda que eu preciso ver se eu vou mexer ou não. 2, esse cara pode ter tido um AIT. E aí é importante eu já fazer até a angiotomografia, porque ela vai fazer parte da minha investigação de mecanismo e para eu saber o que eu vou dar de profilaxia secundária para esse cara. Por exemplo, se esse cara tem uma carótida crítica, uma estenose de 90% na carótida interna extracraniana, ele pode ser um candidato a angioplastia ou endarterectomia na internação, né? E não adianta só dar AS, aquela coisa, aí vou dar AS para todo mundo. Mas aí você falou duas causas vasculares, né? Isso. Uma carótida que fechou e recrutou colateral, ou um AIT, algo que reperfundiu, né? Isso. E de stroke mimics, o que você consideraria nesse momento? Eu consideraria, por que eu não falei em stroke mimics agora? Porque eu sempre deixo esse diagnóstico para depois, sabe? Porque assim, eu gosto de manter realmente, eu gosto de encarar um déficit neurológico agudo como um AVC até que prove o contrário. Mas pode ser um stroke Mas mimic? mesmo que pode. o cara chegue sem sintomas, você ainda mantém ali o esquema. Você mantém o protocolo e vai fazer tudo. Faço tudo, encaro como um AVC. Aí quando que eu vou pensar em stroke mimic, né? Pô, esse cara fez protocolo, tomo normal, sintoma melhorou, o que eu vou fazer? Provavelmente vai ser um cara que eu não vou ficar satisfeito, vai embora para casa e tal. Não, assim, a gente fala muito do ABCD2, né? Eu tenho uma ideia assim, o ABCD2 ele até tem isso, né? Você considerar os AITs de alto risco, assim, baseado na clínica, até porque alguns sintomas, tipo tontura, uma coisa mais inespecífica, uma alteração de fala, e o cara já chega assim, o déficit é muito difícil, assim, você saber se de fato aquilo foi um AIT ou não. Agora, a minha ideia é assim, todo AIT é de alto risco, assim, então se você sabe que aquilo é um AIT, puta. Então, por exemplo, esse caso aí, você presenciou, o cara chegou com uma afasia e uma emparesia direita, e ele melhorou, você viu que ele teve um déficit, mas ele melhorou. Então, isso, fora, enfim, que ele também tem o preditor, a emparesia, mas isso é um alto risco, né? Então eu preciso encarar isso como um alto risco e eu preciso investigar direitinho isso. Quando que eu vou pensar no stroke mimic, né? Se esse cara tiver algum fator de risco, então, por exemplo, eu já sei que esse cara é epiléptico e o cara já tem crises focais, uma epilepsia focal por qualquer motivo aí nesse caso eu fico pensando um pouco mais, putz, será que se esse cara, você me falou que ele tem 70 anos, se esse cara tivesse, sei lá, 30 anos, sem fator de risco nenhum, e fosse epiléptico, eu já ficaria, puta, talvez tenha sido uma crise. É impossível acontecer com um cara de 70 anos? Claro que não, mas medicina é questão de probabilidades, né? Agora, eu fiz toda essa investigação, então o cara passou do protocolo AVC e tal, esse cara que tem um NIT de 0, sintomas que reverteram completamente, esse cara não vai ser candidato a trombólise. Se ele não tiver uma oclusão, se ele tiver uma oclusão proximal, é aquela discussão que eu falei, o cara para andar e tal. Se ele não tiver, aí eu vou começar a pensar, será que esse cara teve de fato um AIT? Será que ele teve um stroke mimic? Nesse momento é quando eu vou querer ter mais informações à minha disposição. Então a primeira coisa que eu vou querer fazer é uma ressonância, tá? Por quê? Porque às vezes Mas isso não nesse momento. Não, né? nesse momento. Então deixa eu te dar a tomo. Você chegou, tá levando ele para a tomo. O que você quer saber da tomo? Primeiro de tudo e o mais importante, tomar conduta. Tem sangramento ou não tem sangramento? Não tem sangramento. Perfeito. O que mais? Depois, dá pra gente olhar se tem sinais precoces de isquemia, né? Então, Aspects 10. Aspects 10, maravilha. Como é que tá anjo? Tem alguma oclusão, alguma coisa? Nenhuma oclusão. Tem alguma ateromatose em múltiplos territórios, Tá. mas nenhuma obstrução crítica. Tá bom. Nenhuma obstrução acima de 70%. Tá bom. Um ponto ou outro ali ficou em dúvidas, pode ter 50, 70, mas nenhum ponto acima de 70, nenhuma oclusão. Perfeito. Bom, fase aguda, não tem mais muito condutas de urgência, assim, então ele não vai ser candidato a uma terapia de reperfusão, que está com a NIT de 0, não tem oclusão proximal, não tem sangramento. O que eu vou fazer? Vou deixar esse paciente na sala de emergência, eu vou pedir uma vaga de UTI para ele, tá? Ele vai ficar monitorizado, eu quero que essa PA... Mas qual é o seu diagnóstico agora? Meu diagnóstico é um déficit neurológico súbito a esclarecer, muito provavelmente um AIT, tá? Daria até para considerar um AIT como uma causa mais provável, tá? Então é um AIT, mecanismo.
Qual que é o próximo passo? Então, o tratamento do AVC, ele sempre tem 3 pilares. Né? Perdão, só antes de você chegar nisso, para eu não perder aqui a chance. Você já falou, mas é uma coisa que eu queria deixar bem claro, para você ver que isso é uma coisa que às vezes a gente fica fazendo uma ciência aqui. Já ficou bem claro, mas eu não sei se todo mundo pegou isso que você falou. Então, um déficit neurológico agudo, muito provavelmente um AIT, você consideraria não internar esse paciente já que ele está bem? Honestamente, na sua prática. Não, né? Não tem como, Não né? tem como. É assim, eu acho que o maior risco de recorrência do AIT e do AVC é nos primeiros dias, né, depois do evento. Então, no mínimo, esse cara ele precisa ter uma investigação de mecanismo completa. É claro que o quanto você vai investigar depende muito de quanto de recurso você tem disponível. Então, muita gente acaba... Você trabalha fazendo esse tipo de conteúdo assim, para o Brasil inteiro, você, às vezes... Enfim, eu recebi um pouco na minha página. Ah, mas você vai fazer ressonância no cara, a gente não tem nem tomo direito e tal, você quer fazer Holter. Assim, eu acho que a gente tem que trabalhar sempre com o que é o certo e o que é o ideal. E aí depois você vai adaptando, baseado no que você tem no seu serviço, você vai adaptando. Puta, isso aqui eu não consigo fazer. Então, Holter, por exemplo. O Holter, ele é parte fundamental da investigação de um AIT. Só que mesmo no HC, ele não é tão disponível assim, pelo menos na internação. Então, muitas vezes a gente acabava tendo que dar alta para o cara, faz um eletro, às vezes a gente até repetiu um eletro em pacientes que a gente achava que tinha um alto risco ali de ter uma fibrilação atrial, e depois pediu o Holter ambulatorial. Agora, se você tem o Holter disponível no seu serviço, vale a pena fazer logo. Sem contar que muitas vezes o cara fica monitorizado, né? Sim. Então você não tem um Holter, mas você consegue ver ele numa longa faixa de tempo. Exatamente. Uma coisa que eu acho que, às vezes tem umas coisas que a gente, conforme a gente vai ficando mais especialista, a gente vai entendendo certas coisas, né? Onde eu quero chegar com isso? Às vezes a gente tem um raciocínio muito de prova. AIT, ABCD2, tanto casa, tanto interna. Não. Por que a gente pensaria em internar um AIT? Isso eu acho que é importante deixar claro. Tanto para investigar, para evitar que volte, como porque esse cara pode recorrer sintoma. Mesmo que você não tenha nada no serviço, você precisa olhar para esse cara, né? Exatamente. E tipo, igual você falou, puta, eu não consigo, igual a gente fala para muitas pessoas que são não especialistas, obviamente, tanto que é a ideia do negócio, chamar você para falar conosco, não especialistas. Sim. E cara, eu acho que ainda mais para nós que não somos especialistas, menos ainda tem que dar alta para IT, né? Sim, menos ainda, né? Pelo menos investigar, sabe? Eu acho que é importante ter essa noção de que assim, um AIT não para por AIT, o diagnóstico de AIT, então beleza, é AS, casa. Um cara de altíssimo risco. É um cara de altíssimo risco. Esse cara ele precisa pelo menos ter uma investigação. Isso que eu falei da angiotomo é uma coisa que são poucos os serviços que vão fazer angiotomo no protocolo AVC, são poucos serviços que têm protocolo AVC, poucos serviços que vão fazer angiotomo no protocolo AVC. Então muitas vezes o que esse cara vai ter? Esse cara vai ter uma tomo de crânio sem contraste. E essa tomo não vai ter AVC, e ele vai ter melhorado o déficit, e o diagnóstico vai ser AIT, e vão dar uma S, e vão dar alta para ele. Agora, esse cara ele precisa fazer pelo menos uma investigação básica, né? Então, o que é a investigação básica? Um estudo de vasos e uma investigação cardíaca básica, que geralmente inclui aí pelo menos um eletro, preferencialmente um Holter e um eco. Por quê? Porque isso vai mudar minha conduta, né? Se esse cara teve um AIT de mecanismo cardioembólico, esse cara precisa ser anticoagulado. Se esse cara tem um FA, ele precisa sair da internação anticoagulado. Porque se você der AS, ele vai ter um AVC, não vai funcionar. E vai sangrar. Exato. Diz uma coisa, eu acho que você está começando a falar de investigação de mecanismo. Dá uma resumida aí para o pessoal lembrar. AVC e AIT, quais mecanismos podem ser culpados pelo evento? De forma resumida, assim. AVC e AIT são os mesmos mecanismos. O AIT é um AVC que, por sorte, melhorou, que desistiu, exatamente. Então é igual à investigação. Não é porque o cara teve um AIT que ele deve ser menos investigado do que o cara que de fato teve um AVC. O AIT eu dou alta, o AVC eu interno. Não, gente, os dois estão sendo investigados iguais. Tá? Então a gente classifica os mecanismos, tem 4 grandes grupos, tá? E o quinto que é o indeterminado. Mas o primeiro deles, que é o mais comum, é o cardioembólico, tá? Depende um pouco do lugar, isso qual que é mais comum, tá? Mas o cardioembólico, então o que é um AVC cardioembólico, né? Um AIT cardioembólico? É o cara que tem ou uma FA, tá?
ou uma fração de ejeção muito, muito baixa, geralmente menor que 30%, ou alguma fonte cardíaca emboligênica, por exemplo, o cara tem um trombo no ventrículo esquerdo, ou esse cara tem uma endocardite, que pode ser infecciosa, mas pode ser também uma endocardite lúpica, amarântica, tumoral, qualquer coisa assim, mas esse cara tem uma fonte emboligênica clara, né? Depois a gente vai ter o AVC aterotrombótico de grandes vasos, o mecanismo aterosclerose de grandes vasos, né? Quando que a gente vai chamar de aterosclerose de grandes vasos? Quando ele tiver uma estenose maior do que 50% no vaso culpado, né? No território culpado. Então, esse cara teve, por exemplo, nossa história aqui, esse nosso paciente ele teve um déficit que era compatível com o córtex do lado esquerdo. Então, uma carótida do lado esquerdo, uma estenose maior do que 50%. Eu preciso operar e mexer em toda a estenose maior que 50%? Não, a gente mexe quando é acima de 70%. Mas acima de 50% eu já consigo dar o diagnóstico de que foi por causa daquela placa. E essa placa de maneira hemodinâmica ou porque ela instabilizou, porque ela embolizou? Como que é isso? Tem os dois, tá? Então, na cardio, acho que as coisas são um pouquinho mais simples, né? Como é que é parecido? Eu entendo melhor neurovascular agora que eu sou cardio. Sim. É que a gente tem outros mecanismos um pouco mais... Tá, na cardio até existem, mas talvez não mais são raro. mais raros, né? Mas pode acontecer as duas coisas, né? Então, pode ser que eu tenha um acidente de placa, igualzinho um infarto, por algum motivo aquela placa rompe o endotélio, expõe o núcleo lipídico, aquilo forma um coágulo e esse coágulo ele emboliza, faz uma embolia arterial para uma circulação mais distal, né? Isso é uma das causas, talvez a mais comum. Mas existe o AVC de mecanismo hemodinâmico também, que vai acontecer especialmente quando o paciente tem uma estenose mais grave, 90% de estenose, e tem alguma hipotensão por algum motivo, uma hipotensão relativa, né? Então ele vai ter uma diminuição de fluxo, tem até alguns padrões de imagem, de tomografia, ressonância magnética, a gente chama de infarto de fronteira e tal, que são mais característicos disso. Mas as duas coisas podem acontecer. É o infarto do cérebro e a angina do cérebro. Exatamente. A diferença é que o cérebro não dói, né? Então por isso que... E até isso é foda, né? Beleza. Então, desculpa. Cardioembólico, aterotrombótico, ateroembólico. E depois a gente tem o mecanismo lacunar ou de pequenos vasos, que ele é decorrente de tem uma degeneração hialinoide da parede da microcirculação, então tem algumas localizações muito específicas, a gente chama de AVC lacunar, né? Que acontece em pacientes hipertensos. Então o cara hipertenso ele vai tendo uma hipertrofia, uma degeneração hialinoide de alguns vasos, de algumas regiões específicas que tem uma circulação perfurante com vasos muito pequenos, que são a região núcleo tálamo capsular, ou seja, núcleos da base, tálamo e cápsula interna, região de ponte, e pode pegar cerebelo também, e vai dar uma imagem muito pequena ali, menor do que 2 centímetros, tá? Então, menor que 2 centímetros na ressonância aí, nessas localizações específicas em um paciente hipertenso, a gente pensa no AVC lacunar, mas é um caso um pouco diferente dos outros, né? E geralmente ele vai ter uma síndrome lacunar, que são algumas síndromes que são características, não vou entrar muito em detalhe, que são meio para o especialista, tá? Mas tem algumas síndromes lacunares clássicas. E da mão boba, não tem um negócio assim? Clumsy hand? Isso. Puxei lá da exatamente. Então, e aí por último, o AVC tem outras causas, né? Quais são essas outras causas? Vão ser causas mais raras. Então, um paciente que tem uma trombofilia, por exemplo, um SAF, paciente que tem uma dissecção de carótida ou de vertebral, paciente que tem uma própria endocardite. Exceções. Então, assim, são exceções, exatamente. O paciente tem uma web carotídea, que é uma fibrodisplasia da camada íntima, mas são casos bem mais raros, geralmente vão acontecer em pessoas mais jovens. E frequentemente pega na investigação também, né? Frequentemente sim, mas às vezes você precisa progredir a investigação. É por isso que em paciente mais jovem, a gente chama de jovem abaixo de 45 anos, né? A gente tende a investigar melhor esses caras, assim. Então a gente faz técnico nasofágico, a gente às vezes faz ressonância com estudo da parede do vaso, às vezes arteriografia para procurar web carotídea, pesquisa de trombofilias. Então a gente progride a investigação bem mais do que só o estudo de vasos, o eco e o eletro-holter, sabe? Mas aí realmente só para jovem. E por último, indeterminado, né? Que acaba sendo às vezes 50% dos casos, assim.
E porque é muito comum, às vezes você procura tudo e você não acha nada. Mas isso é tão comum que a gente meio que tem uma evidência do que fazer também, sabe? A gente geralmente deixa ele antiagregado e se tiver algumas plaquinhas, você pode deixar com estatina também, até porque não é porque ele não tem 50% que ele não pode ter uma embolia daquela teromatose discreta. A questão é que aí você fica mais na dúvida. Tá. E aí você tá, eu esqueci de falar, seu hospital é um hospital secundário, não tem tantos recursos. Tá. Você tem já essa tomo, essa angiotomo, eles injetaram, e agora, o que você quer? Ele está internado, fez a IH, TUM, tá lá na retaguarda do seu PS, ainda fica internado com você. Tá. E o que você quer mais? Primeira coisa, os exames de investigação. Então, para esse cara, eu vou querer um eletro, com certeza. Sinusal, 80 de frequência, sem sobrecarga, sem isquemia. Maravilha. Eco a gente tem disponível? Se você bonzinho, tem? Eu fiquei pensando aqui. Então, geralmente o eco, é raro o eco mudar conduta no AVC. Tem. Tá. Fração de ejeção de 60%, septo e parede de boa, coração, eco dentro dos limites da normalidade. Maravilha. Você sabe que o eco ele tem um papel também que eu acho que assim, além você que é cardiologista, além de ele ter um papel na investigação do AVC, de fato tem gente que argumenta, o eco muda muito pouco conduta e tal, mas ele é uma oportunidade às vezes de você fazer diagnóstico de doença coronariana no cara. Porque ele tem um acesso ali. Exato. Realmente é frequente isso. A gente pega o cara que teve um AIT ou um AVC, porque os fatores de risco eles são os mesmos. Agora é a mesma doença. É a mesma doença, exato. Então, às vezes, você pega o cara que teve um AIT, que tá ótimo, e aí você pega o eco do cara, o cara tem uma puta cinesia de parede inferior e tal, o negócio fala, caramba, esse cara infartou, isso nunca teve. A aterosclerose é isso, né? Obstrui, às vezes essa obstrução ela rompe, faz trombo, às vezes esse trombo sai do lugar. O que muda é o órgão. Exatamente. Eu acho que sempre vale, assim. E Holter, não acredito que tenhamos disponíveis, mas esse você tem um monitorzinho lá. A gente deixa muito bem orientado para o emergencista, para ele ficar de olho ali, se fizer alguma arritmia, ele avisar a gente, porque às vezes fazer eletro, porque às vezes é a oportunidade que você tem de flagrar uma FA. Tá. E esse cara, a princípio, Iagão, quanto tempo internado? Olha, ele não precisa ficar muito tempo não, tá? Basicamente, esse cara precisa receber a investigação básica. Esse cara ele precisa ser educado em AVC, isso eu acho que é muito importante, porque a gente estava falando, você falou, angina do cérebro, né? Você sabe que, assim, o AVC ele raramente dói, e eu acho que isso é um problema, porque enquanto infarto as pessoas estão muito acostumadas, elas procuram de fato serviço de emergência, porque, cara, o negócio é uma dor horrorosa, um negócio horrível, aperto no peito e tal, quando dói, né? Quando não é equivalente isquêmico. Mas assim, a dor ela faz as pessoas procurarem o pronto-socorro. Enquanto que o AVC, como ele não dói, ele vai dar um déficit, às vezes a pessoa acorda com o braço completamente paralisado, fica, acho que eu dormi em cima do braço, ou ver se vai melhorar e tal, e nisso ele perde a janela de trombólise. Então eu acho que todo AIT, ele é uma excelente oportunidade de você educar o paciente, e a gente infelizmente não tem isso na nossa população aqui no Brasil, e o AVC ele já a gente está ganhando até da cardio, o AVC já é a principal causa de mortalidade no Brasil, já superou o infarto, provavelmente porque o infarto a gente teve uma melhora muito grande no atendimento, enquanto que o AVC está melhorando, mas ainda precisa melhorar muito mais, assim. Mas o AVC é a principal causa de morte no Brasil e as pessoas ainda hoje não sabem que existe terapia de reperfusão, não sabem que é muito importante você sair correndo para o pronto-socorro o mais rápido possível, não ficar esperando melhorar e tal, porque numa dessas você perde uma janela de trombólise. Que é mais curta, né? Enfim. E o que você deixaria para esse cara agora na prescrição? Tá. Então tá lá, internou, fez a IH, cara... O ecocardiografista, o eletro, tá todo mundo querendo te ajudar, chegou ali rapidão, já está tudo na sua mão, aí você sentou no computador fazer a prescrição. E aí? Então, esse cara, ele vai ter indicação de ficar antiagregado, e como foi um AIT, tanto AIT quanto AVC minor, né, NET menor do que 4, a gente tem uma indicação formal aí por um estudo chamado CHANCE, baseado numa análise de subgrupo ali de um estudo... subgrupo não, análise secundária de um estudo chamado POINT, só que o POINT ele fez dupla antiagregação por 3 meses, né, e aí aumentou muito o risco de sangramento, apesar de ter diminuído o evento, e o CHANCE fez por 3 semanas.
E o estudo Chance mostrou benefício. Então, você deixar esse paciente com AS e clopidogrel por 3 semanas, seguido por antiagregação simples, você consegue reduzir o risco de novos eventos. Lembrando que o maior risco desse cara recorrer, o AIT depois ter um AVC de fato, né, é nas primeiras 3 semanas. Então, você deixar esse cara duplamente antiagregado tem benefício. E aí depois o point, o que eles fizeram foi análise secundária, eles viram que mesmo os pacientes ficaram com 3 meses, nas primeiras 3 semanas o risco de sangramento ele não aumentou. Então basicamente seria DAPT para qualquer IT. Qualquer IT não cardioembólico. Não cardiológico, bem pontuado. Se você flagra uma FA, nesse caso você vai anticoagular. Mas sim, todo paciente com IT não cardioembólico ele deveria receber dupla antiagregação, a não ser que ele tenha uma contraindicação clara. Então esse cara, sei lá, tem uma HDA recente, você sabe que o cara é, sei lá, cirrótico, variz esofágico, talvez esse cara não deixasse DAPT, porque o risco dele de sangrar talvez supere o benefício. Mas se ele não tiver nada claramente assim, para todo IT, DAPT por 21 dias. Uma dúvida, o cara em DAPT, você falou, ele pode recorrer dali 2, 3, 4 dias, poderia trombolizar em DAPT? Poderia trombolizar, não é uma contraindicação. Top. Isso é mais um motivo pelo qual é importante você educar esse cara para que ele possa chegar rápido no serviço se ele precisar. Além disso... Então, dieta. Jejum, dieta oral geral, posódica. O cara está sem déficit, né? Então dá para liberar uma dieta geral. Lembrar sempre que uma das coisas importantes do cara que tem um AVC de fato é a triagem de disfagia, né? Então faz parte do nosso bundle de complicações, prevenção de complicações, a triagem de disfagia. Tem várias formas de você fazer isso. Basicamente o mais fácil é você fazer o teste de copo d'água, você dá um copo d'água para o cara tomar, uns 200 ml, e ver se o cara tem tosse, engasgo, voz molhada. Se ele passar no teste de copo d'água, você pode ficar um pouco mais tranquilo de liberar pelo menos uma dieta pastosa para ele. Agora, o cara que está sem déficit nenhum, você pode liberar uma dieta geral. Não precisa esperar a avaliação da fono. Então dá um copinho fim de semana, não tem fono, um copinho de água ali, não teve nada disso. Não teve nada. Aí você libera uma pastosa. Exatamente, mais seguro até você a avaliação da fono. O que mais? Inoxa profilática... Inoxa profilática, bom, aqui nesse caso é aquela coisa assim, o cara não tem mobilidade reduzida, né? Então, a rigor, você poderia botar esse cara para deambular. Mas, geralmente esse cara vai ficar um pouco mais imóvel e tal, vale você deixar uma inoxa profilática. Não sei se vocês separaram, falar que o Iago, além de neuro, já deu várias coisas clínicas. É que o cara, além de ser neuro fudido lá do HC, neurovascular, o cara é diarista da UTI do ICESP. Então, o cara tem duas caras aqui. E me diz uma coisa, Iagão. Então, assim, faz um resumo bem rápido aqui da prescrição, da dieta até o final ali. O que você deixaria para esse cara com AIT? Então, dieta oral geral, tá? Antibiótico não tem indicação, não tem infecção. Esse cara vai ficar com AS 100mg uma vez ao dia, clopidogrel 75mg uma vez ao dia. Esse cara ele vai ter uma indicação de uma estatina de alta potência, tá? Que pode ser atorvastatina ou rosuvastatina, com preferência para a rosuvastatina, por ser aí, fazendo propaganda não, mas a estatina... Tá ganhando nada? Infelizmente não estou ganhando nada da indústria. Se quiserem me patrocinar, podem. Mas é a estatina que tem maior potência e que... Mas, assim, é importante ser uma estatina de alta potência. Eu vejo muita gente por aí usando simvastatina, não é adequado. Não. Se for só o que tem, deixa, né? Exato, melhor do que nada. Mas... Muitas vezes o pessoal faz porque tem que prescrever LME e tal. Assim, o certo é uma estatina de alta potência. A Torva 4080, a Rosua 2040. Exatamente. Não sejam econômicos com estatina. E só, na verdade. Esse é o... depois de um tempo, claro, se esse cara, nas primeiras 24, 48 horas, você deixa esse cara um pouco mais para hipertenso. Depois das primeiras 48 horas, você pode começar a reconciliar antihipertensivo se esse cara se mantiver hipertenso. E aí você vai tratar a hipertensão conforme as recomendações atuais, conforme o perfil do paciente. Então, sei lá, dar uma losartana aí pro cara. Você pode, ou se o cara já usava alguma coisa, você pode começar a reconciliar a partir aí de umas 24, 48 horas do AVC ou do AIT, né? Do AIT, no caso, assim, realmente dá para até você começar antes, mas 24 horas já dá para você começar a reconciliar a hipertensiva. Então, dieta geral, se tiver dúvida na disfagia, teste de copo d'água, DAPT, Senclop 75, estatina de alta potência, Torva 4080 ou Rosuva 20/40. Isso. Sintomáticos. Isso. Boa. Tem uma coisa que eu não comentei, que são os exames laboratoriais também, tá? Que fazem parte da investigação. Então, é uma ótima oportunidade para você investigar
fatores de risco, então pedir Diabetes, glicada, LDL e tal, e sorologias, né? Então, Iagão, HIV e sífilis. você pediu tudo isso. Na hora que a enfermeira foi entregar o AS pro paciente, tá achando que tá fácil demais, né? Ela foi entregar o AS pro paciente, ela falou, esse aqui é o AS que eu vou te dar. Ele respondeu, batata. E aí ela percebeu que ele tava lateralizando de novo. E aí ela te chamou. Tá. Aí você chegou lá, e aí? Código AVC de novo. Vai fazer Então vamos tudo resumir. de volta. Destro 120, PA 195 por 115, frequência 80, exame igual. Tá. Só que agora, quando você estava levando para tomo, Uhum. você percebeu. Força grau 3, Tá. do lado direito, Tá. simétrico, tá? Mão, membro superior direito, membro inferior direito, e o cara estava afásico. Tá. Tá? Agora ele estava realmente, você falava, ele não respondia nada com nada, Uhum. trocava palavras, não parecia compreender bem o que você estava falando. Tomografia sem sangramento, Tá. angiotomo igual, Uhum. aspects de 10. Tá. Que horas que esse paciente foi visto bem pela última vez? Há quanto tempo? Tem uns 50 minutos, 40, eu estava dentro do PS, tem entre 30 e 50 minutos. 30, 50 minutos. Tá, esse paciente é um candidato a trombólise, tá? Uma coisa que eu acho que vale a pena perguntar é, primeiro, assim, lembrar do diferencial, né? Então, será que esse cara pode ter tido uma crise? Então, você tem que perguntar para a enfermeira como é que foi e tal, se teve algum movimento. Mas, a princípio, parece, de fato, um AVC mesmo. Ele estava de boa ali. Tá, então é um AVC. E aí tem alguém que eu tô sentindo aqui em casa, ouvindo você falar, perguntando, mas pô, será que não é um novo AIT? Vamos esperar para ver. Não dá para saber, né? Então, assim, não dá para perder a janela, porque o AIT, ele é, por definição, um AVC que melhora em menos de 24 horas. Pode ser que melhore daqui 12 horas, pode ser que não. Então, na dúvida, não tem como você saber. E até agora, qual era o seu mecanismo suspeito? Ele ficou com um mecanismo indeterminado ou uma átero possível, né, na verdade. Porque ele tem algumas plaquinhas que são menores de 50%, então na realidade fica com uma aterosclerose possível, né? Mas a rigor é um mecanismo que a gente não conseguiu definir ao certo. Então a gente ia deixar ele com profilaxia secundária com antiagregante, controle de fatores de risco, mas é importantíssimo, quando o paciente tem uma recorrência, você reinvestigar, tá? De fato, você precisa repetir os exames e ver se não passou nada. O eco talvez não agora, O eco talvez não. A angiotomo é legal você fazer mais para ver, assim, teve oclusão proximal e tal, mas também não deve mudar uma aterosclerose, não vai mudar uma coisa de forma grosseira, assim, em tão pouco tempo. Mas o que é legal repetir? Eletro. Tá? Sinusal, frequência de 80, sem sobrecarga, igualzinho. Igualzinho. Monitorização também. Não fibrilou nesse momento, ele estava monitorizado em sala de emergência. Tá. E ele chegou a receber dose de AS clopidogrel? Não recebeu. Tá. A hora que ela foi dar, foi tudo rápido. Entendi. Ele ficou bem ali uma hora e meia, a hora que foi dar o AS, ela percebeu. Tá. Nesse caso, então, a gente vai prosseguir para trombólise, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, esse paciente ele está hipertenso, então a gente precisa baixar um pouquinho a PA dele para chegar no limite, estava 195, se eu não me engano, a gente precisa baixar um pouquinho a PA dele para chegar no nosso alvo de 185 por 110 para começar a trombólise. Então eu vou pedir para ligar uma medicação como Niprid. Na prática a gente usa Niprid. Nitroprussiato, Niprid, né? Isso, nitroprussiato, né? E já vou pegar a alteplase, né? Eu preciso saber o peso desse paciente, tá? A gente poder calcular a dose da alteplase, que a dose é 0,9 mg por quilo, até um máximo de 90 mg, né? Ele não sabe te falar o peso. Família vazou. Tem que descobrir o peso, cara, dá um jeito. Você descobre um jeito. Como vocês fazem na prática se não tem família? Trazido do metrô, assim. Cara, putz, sabe que é raro a gente não ter o peso? No geral a gente pesa o cara, a gente tenta pesar o cara de alguma forma, sempre tem alguma coisinha ali no PS que você consegue pesar o cara. Ou a gente tenta fazer a melhor estimativa que tiver, sabe? Nunca tinha me passado pela cabeça isso. É raro você não ter nem ideia assim do peso do paciente. Aí chegou a família, então a gente falou 80 quilos. No geral a gente tem pelo menos, ele pesava 85, agora eu não sei, talvez esteja mais gordo e tal.
Pode considerar 80. Dá pra dar uma estimada. Não é, as pessoas ficam assim, não é uma coisa tão problemática assim se você errar um pouquinho a dose da alteplase para mais ou para menos, sabe? Mas então 80 quilos, então eu vou calcular aí 0,9 vai dar 72 miligramas aí. E aí, como é que a gente vai fazer, né? Então, eu vou pegar e fazer 10% dessa dose em 1 minuto, em bolos. E aí, o que a gente faz é fazer o mais rápido possível. Assim. Então, a gente fazendo no HC era fazer o bolos na própria tomografia mesmo. Tá? E aí vai injetando, né? Isso. Então, pegar ali, faz 7 ml, você pode arredondar, tá? 7,2 ml. Como eu disse, não precisa ser tão preciso. Explica aí pro pessoal, isso aí, porque você vai fazer 72 miligramas. 72 miligramas, então 10% dessa dose é 7,2, dá pra gente arredondar para 7 para facilitar a conta. Isso eu vou fazer em bolos em 1 minuto, tá? E aí depois a enfermagem vai preparar lá a bomba de infusão e vai fazer o restante, então 65 miligramas. Só para lembrar que a alteplase ela é 1 miligrama por ml, tá? A concentração. E aí ela vai preparar na bomba de infusão e aí vai correr esse restante da medicação em 1 hora, tá? E nessa 1 hora a gente vai ficar monitorizando esse paciente, então eu quero monitorizar a PA. A partir do momento que eu já começar a trombólise, eu vou diminuir o meu alvo de PA, então esse alvo de PA inicialmente, então sei lá, o liniprid ele foi para 182 de PA sistólica. Eu posso fazer o trombolítico, mas aí depois disso eu já vou objetivar um alvo abaixo de 180 por 105. Então, essa diferença é pequena, mas é o que foi estudado. Ligou um nipridão para deixar também, né? Para deixar 12 por 8, Exato. deixar claro, né? Exato. Deixar mais no limite superior. Tá? Então, você deixou ali, aí vai estar na não invasiva, tá puxando 170, 180, 170, tá por aí. Isso. Tá por em torno de 170. Parou ali com, você fez o nipridão lá, né? Uma ampola 248, ligou 5 ml hora, acertou de prima. Beleza, e agora? Agora eu vou fazer o bolos da alteplase, 7 ml, né? A enfermagem vai preparar ali a bomba de infusão da alteplase e nesse processo de infusão da alteplase, a gente vai monitorizar esse paciente, então a gente vai ficar vendo a PA desse paciente, a gente tem um protocolinho, né? Pelo menos de 15 em 15 minutos a gente vai anotar essa PA, a frequência cardíaca e o NIH. O que eu quero ver no NIH? Eu quero ver se esse cara não sangrou. Tá? Então, uma piora aí de 2 pontos no NIH é um indicativo para eu parar a infusão de alteplase, repetir a tomografia, ver se esse cara não teve uma complicação hemorrágica. E o NIH inteiro, de 15 em 15 minutos? O NIH inteiro de 15 em 15 minutos, por 2 horas. Tá? 8 NIHs. São 8 NIHs. Isso que é importante vocês terem isso. Se o cara leva 10 minutos, fica igual o interno na obstetrícia fazendo dinâmica quando fecha o ciclo. Exatamente. Tá. No geral, inclusive, a gente deixava o interno lá no HC fazendo isso. Boa, então vai repetindo aí, então beleza. Indicou a trombólise, né? O cara, puta, déficit presenciado, ali você viu, tomo sem sangramento, aspecto 10, angiotomo não mudou, indicou a trombólise, 10% no primeiro minuto, os outros 90% ao longo de 1 hora, tá monitorizando PA de 15 em 15, NIH de 15 em 15. Beleza. Nessas 2 horas, correu tudo bem, acabou o trombolítico, PA manteve estável, o cara não teve nenhum sinal. E aí acho que vale, você quer comentar rapidinho aí só o que você tem que observar, que você teria que pausar a trombólise, além de queda do NIH? Então... O que te daria medo, assim, para pensar em sangramento? Se esse paciente chocar, por exemplo, eu tenho que pensar no sangramento de outro sítio, né? A cabeça não choca, né? A não ser que, de fato, ele hernie e tal, mas pensar no sangramento de outro sítio, por exemplo, digestivo, alguma coisa assim. Mas é principalmente a piora do NIH, é o mais importante. E, obviamente, cefaleia, rebaixamento... O rebaixamento, ele invariavelmente vai cursar com uma piora do NIH. Ah, sim, o NIH ele avalia isso. Cefaleia por si só, putz, o cara tá com niprid e tal, dá pra gente observar, sabe? Só a cefaleia não é um motivo pra gente parar a trombólise. Tá. Mas é aquilo, você tá muito na dúvida, o cara já chega em coma, ou o cara já chega muito rebaixado e tal... Esse cara também não vai te relatar cefaleia. Sim. É raro, a cefaleia de fato isolada é mais o NIH. O rebaixamento entraria. Isso. Angedema, você já viu? Eu nunca vi, tá? É bem raro, mas é descrito, é possível, tá?
E aí, nossa, a discussão é Difícil, né? gigantesca, porque ninguém sabe se esse é um angioedema alérgico, já é mediado, se é um angioedema mediado por bradicinina. Então, o que a gente faz na prática é fazer tudo, sabe? E Manda aquelas ver. coisas de angioedema, garantir via aérea, se for, enfim, Sim. mais grave e tal. E aí o que você faz é tudo, corticoide, antihistamínico, e se tiver Mantém, plasma, a princípio, a trombólise. aí a gente para. Para. Se tiver angioedema Tá. grave, a gente para. Grave. É. Beleza. Difícil, né? Difícil. Beleza. Mas ele não teve. Foi Ótimo. tudo bem, não caiu na age, não rebaixou, continuou lá. Cara, depois do final de 2 horas ele mantinha o déficit. E aí, falha da trombólise? Isso é um clássico. Lide né? com isso. Isso é um clássico. O assim. clássico, na verdade, é o contrário. É o cara que posta a fotinha, ó, trombolizei, o cara em 30 minutos recuperou o déficit. Essa o Dudu tem uma frase boa que eu vou contar depois. Depois eu te conto. Mas e aí, falhou a trombólise? Cara, assim, os dois estão errados, né? Assim, o que a gente tem de evidência é que a trombólise ela melhora o desfecho depois de 3 meses, né? Então essa melhora inicial, assim, é difícil a gente dizer, será que esse cara não ia melhorar de qualquer jeito? Assim? É o que o Dudu fala. Não é cara, salvei um AVC. Cara, quase sangrei a cabeça de um AIT. O Dudu é um cara que não gosta de trombólise, eu não concordo com O ele. Dudu é um cara cético. É um cara cético, assim. Eu acho assim, cara, não dá pra saber, na verdade não dá pra saber. Não dá, tô provocando. Mas não é o que tem de estudo, assim. O que os estudos mostram é que não melhora, estatisticamente, não melhora tão rápido. Agora, assim, vou te falar. Cara, a gente vê com uma certa frequência que provavelmente é maior do que os caras que não são trombolizados, o cara que tem um AVC com inente muito baixo melhorar, assim. Agora, tem aquela questão, assim, os estudos, é curioso, porque os estudos que avaliaram NIH muito baixo, menor que 4, eles foram negativos, né? Tem um estudo chamado PRISMS, que ele avaliou trombólise versus, e teve um outro estudo recente, se não me engano, chinês, que eu esqueci o nome, que avaliou dupla antiagregação versus trombólise para AVC minor, eles todos foram negativos, assim, não teve benefício da trombólise. Então, assim, realmente, você não sabe se o cara vai melhorar de qualquer jeito ou não. Mas tem alguns casos que você vê melhorar, alguns casos que não e tal. Mas o que a gente tem de evidência dura mesmo? Assim, o que a gente sabe por estudo? Que é 3 meses. Os caras que trombolizaram depois de 3 meses estão melhores que os caras que não trombolizaram. Então o cara que melhorou, que piorou e tal, que não melhorou nada... Não dá pra saber, em 2 horas não dá pra saber se deu certo, né? E eu lembro que tinha, enfim, alguns lugares que eu rodei e tal, o pessoal falava, esse negócio de trombólise não funciona, eu nunca vi paciente melhorar e tal. É porque é isso, não é o que foi estudado. Isso foi estudado, o emergencista não vê mais. Calma, né? Calma. Faz o que tem pra fazer. E segue o estudo, né? Segue a literatura. Sim. E aí então passou bem essas 2 horas. Aí chegou de novo agora, deixa eu falar, mudou o cenário, né? De reinvestigação, você fez tudo aquilo, o resultado foi o mesmo. O princípio ficou como por aterosclerose, certo? Uhum. Beleza. Iagão, primeira coisa, onde esse paciente vai internar? Tá. UTI, sala de emergência, né? Se for o que tem, retaguarda, enfermaria, casa. Esse cara acabou de trombolizar. Por mais limitação de recursos que você tenha, não dá pra mandar esse cara pra enfermaria. Pra casa eu não vou nem comentar. Mas esse cara é UTI. Se tem algum paciente que você precisa mandar pra UTI, do ponto de vista neurológico, são esses, né? Isso não tem UTI, é sala de emergência monitorizado, Exatamente. observando o neurológico. Exatamente. Né? Porque esse cara ele tem um risco muito grande de sangrar e que vai além da meia-vida do trombolítico, né? Então, se você pegar 5... O trombolítico, o alteplase tem uma meia-vida por volta de 10 minutos. Se a gente pegar o princípio de farmacocinética, né, que a gente tem um clearance praticamente completo, acima de 95% da substância depois de 5 meias-vidas, você teria um clearance da alteplase completo por volta ali de 50 minutos. Mas o que a gente sabe é que o paciente não sangra por efeito direto da alteplase. O paciente sangra por uma coisa que a gente chama de coagulopatia associada ao trombolítico. Então, a alteplase e todo trombolítico, eles não são 100% específicos para fibrina. Eles também degradam o fibrinogênio. O quanto eles degradam o fibrinogênio versus fibrina, o quão específicos eles são para a fibrina, depende um pouco do trombolítico. A tenecteplase ela é um pouco mais específica, isso é a principal vantagem da
A tenecteplase ela está sendo cada vez mais, ela deve entrar em breve aí. A gente, na verdade, ela já está em guideline, a gente só não tem a dose comercialmente disponível, né? Mas ela deve entrar. E muita gente fala, a tenecteplase, a vantagem é que é bolos e tal. Na verdade, bolos, cara, não faz a menor diferença, assim. Não é por isso que a gente vai gastar uma fortuna para trocar o remédio. Mas a tenecteplase ela é mais específica para a fibrina do que a alteplase e por isso ela parece ter duas vantagens principais. Primeiro, ela é um pouco melhor em dissolver coágulos maiores, tá? Então trombos mais extensos. Segundo, ela talvez sangre um pouco menos pelo fato de ser um pouco mais específica. Ela dá menos coagulopatia associada ao trombolítico. E essa coagulopatia associada ao trombolítico, ela pode durar 24 horas ou mais, dependendo do paciente. Se esse paciente, por exemplo, tem alguma disfunção hepática, que ele já produz menos fibrinogênio ali, alguma disfunção hematológica, qualquer coisa assim, esse cara ele pode ter uma coagulopatia mais prolongada, assim. Então é muito importante você monitorizar esse cara. E é por isso que esse cara, quando ele sangra, ele te dá crio, né? Exatamente. Por isso que tem a gente dá crio fibrinogênio. precipitado. Exatamente. Então esse cara precisa de UTI, tá? E aí quanto tempo ele vai ficar na UTI depende um pouco da evolução dele, né? Mas ele vai precisar ser monitorizado, sim, e esse cara vai precisar repetir uma tomografia depois de 24 horas, né? Foi trombolizado, é legal você repetir uma tomografia depois de 24 horas para ver se não sangrou e para você saber se você pode voltar à heparina profilática e se você pode voltar a S. Né? Nesse cara você não vai deixar a dupla de agregação, você vai mudar o plano. Então, se eu ia deixar a dupla de agregação no AIT, agora que eu trombolizei, foi um AVC, o NIH não está mais tão baixo, nem discutiu, mas vamos supor que está 8, 10, sei lá, esse cara eu já não vou mais deixar DAPT, esse cara já vai ficar só com AS agora. Mas para poder liberar esse AS, eu preciso ter uma toma de controle para saber o tamanho se sangrou. E é muito comum ter um sangramento, tá? Geralmente é um sangramento pequeno, petequial, a gente fala. É um sangramento besta que não gera nenhum tipo de repercussão. Tá. Mas realmente eu preciso saber quanto que tem de sangramento, se é um sangramento muito extenso e tal, para saber se eu posso. Eu não vou deixar heparina e AS num cara que teve um sangramento extenso. Esse cara Diferente do coração, né? Você vai trombolizar, você dá S, dá clopidogrel, trombolismo, porque o coração não vai sangrar, né? Em geral. Pois é. Iagão, duas coisas para a gente finalizar aqui. A primeira, quero te fazer uma pergunta bem pontual, só para a gente não falar que a gente não falou disso, que eu acho que vai ser o futuro da neurovascular. Posso estar enganado, isso vai me dizer, mas que é trombectomia, que a gente fala cada vez mais, e é que em nenhum momento a gente considerou trombectomia para esse paciente, que por um motivo elementar, né, se você puder rapidinho só explicar por que a gente não pensou em trombectomia para esse cara. Porque não tem oclusão proximal. Não tem trombo. Não tem trombo. Tinha a Marcele, preceptora da Neuro, lá naquela época, ela falou duas frases para mim que eu guardei. Uma é, você precisa de 2 exames para trombolizar, que é tomo e destro, e a outra, que a única condição sine qua non para uma tomografia é ter trombo. Para uma trombectomia é ter trombo. Exato. Você não tem o que tirar. Você não tem o que tirar, exato. Eu acho engraçado isso. As pessoas... isso é um pouco meio de quem também não trabalha com isso, né? Não tem a vivência prática, então aprende muito. E é muita coisa, assim, muito critério e aquela coisa. Você vai ver uma aula disso, o cara te bota uma lista gigantesca de guidelines, de critério de inclusão, critério de exclusão. Às vezes a gente esquece do que de fato é o mais importante, né? O que é trombectomia? O que é trombectomia? Lá tirar um trombo. Exatamente. E a segunda coisa, agora esse cara que trombolizou, tá lá, passaram 2 horas, não complicou nada, ele tá na sala de emergência ainda, de cabo a rabo, rapidinho, prescrição dele. Tá, então agora vai mudar um pouquinho. Então esse cara, agora sim ele AVCzou, então agora sim, de fato, eu não posso liberar uma dieta geral, eu preciso fazer uma triagem de disfagia, e aí a gente pode usar isso, a gente tem um trabalho legal da nossa fono lá do HC, que é especialista em AVC, né, a Caroline Kusic, ela tem doutorado na área de AVC, e ela fez um protocolo, foi a tese de mestrado dela, fez um protocolinho lá para a gente liberar, então, dependendo do NIH do paciente, da idade e tal, a gente liberava dietas mais ou menos consistentes, mas a ideia disso é você conseguir liberar dietas mais consistentes mais rápido num lugar que você tem menos fono. Mas a ideia é assim, sempre ser mais conservador é melhor. Então você precisa se preocupar com esse paciente em relação à disfagia. O teste do copo d'água é uma coisa que pode te ajudar. Então se você fizer o teste do copo d'água e ele passar, você pode liberar uma dieta, mas já mais geral, tá? Geral só com avaliação da fono. Tá? Então você pode liberar a dieta mais segura que tiver. Então uma dieta pastosa com líquidos espessados, mel, por exemplo.
mas você vai liberar uma dieta mais... Parênteses muito rápido, que é diferente da cirurgia, né? A gente não vai começar a dieta líquida, né? É o contrário. Ao contrário, exato. Jamais dieta líquida. Já pensou? Você fala, não, essa aqui, porra, é dieta branda líquida. Nunca tinha pensado nisso. É uma dieta mais espessa. Então, se você quiser ser muito conservador, você vai deixar uma pastosa liquidificada com líquidos espessados pudim, assim. Esse é o cara que tem mais a sua dieta. Deve ser horrível. Deve ser horrível. Mas desculpa, então... Ou deixar em jejum, né? Se você quiser ser muito seguro, jejum até a fono, sabe? Ninguém vai morrer por ficar aí 48 horas em jejum até ser avaliado pela fono. Você pode liberar remédio via oral se precisar e tal, mas jejum até a fono é a coisa mais segura que você pode fazer. Legal. E certamente você vai fazer bem para os pacientes. Mas então, se passou no copo d'água, a mais segura, tipo pastosa com líquidos espessados. Isso, pastosa com líquido espessado, aí já dá. E com certeza vai pedir a fono para conseguir progredir depois, né? Aí de medicações, nas primeiras 24 horas eu não vou deixar nenhuma terapia antitrombótica, tá? O cara acabou de trombolizar, eu não sei se ele sangrou, então eu vou deixar ele sem AS e sem heparina profilática, tá? Eu vou deixar ele com sintomáticos de pirona, plasio, alguma coisa se precisar, tá? E na verdade, eu posso deixar ele com estatina, tá? Se realmente não tem nenhuma contraindicação, eu posso deixar nessa fase aguda, tá? Eu costumo deixar. Profilaxia de TEV, tá? A gente vai deixar ele com compressor pneumático intermitente. Essa é a conduta correta. E quando não tem? Quando não tem, você vai deixar sem nada. Por quê? Meia elástica não serve para profilaxia de TEV no paciente com AVC. A gente teve estudo CLOTS, né? Teve três estudos, 1, 2 e 3, mostrou que meia elástica não previne TVP nos pacientes com AVC. Legal. E está associado ao maior risco de complicações locais, então lesão de pele e tal. Então a gente não usa. E o pessoal, mas isso não tem... Porque o pessoal adora dizer, né? Mas não tem compressor pneumático em lugar nenhum, vocês só falam coisa que não tem e tal. Bom, se não tem, você não vai usar nada. Não faz, né? Porque se você vai deixar meia elástica, o estudo já disse, não funciona, não previne e dá lesão de pele. Então realmente é melhor você deixar sem nada do que você deixar uma coisa que vai abrir uma ferida na perna do paciente. Prescrição bem enxuta, né? Bem enxuta. E aí aquela coisa que a gente fala, evitar procedimentos invasivos, eu acho assim, se precisar fazer, faz. Se precisar o cara chocar, se precisar passar um catéter, você vai deixar de passar o catéter? Só não vai passar um subclave. Você só não vai passar um subclave. Então a gente coloca isso, mas é aquela coisa, é mais para lembrar que esse cara tem um risco aumentado de sangramento. Mas contraindicação absoluta mesmo, tem, assim, se esse cara tiver qualquer tipo de complicação clínica, você precisar de fato fazer um procedimento invasivo, aí você vai fazer para uma medida salvadora de vida, né? Você só não vai passar desnecessariamente, se você puder evitar, espera umas 24 horas e faz isso depois. Né? 2 dúvidas, bate-bola, jogo rápido. Antihipertensivo, profilaxia química, né? Enoxaparina. O AS você já falou, se não sangrou em 24 horas, posso entrar com a AS, sim. E aí a AS estatina resto da vida, que é o mecanismo é a aterosclerose. Agora, antihipertensivo e enoxaprofilática, a partir de quando, assim, jogo rápido. Tá. Eu sei então, que é meio complexo. Uma coisa que eu esqueci de falar, então esse cara ele vai precisar do Niprid na prescrição e a gente vai titulando o Niprid para uma PA de 180 por 105, né? A gente tem que manter essa PA nas 24 horas. Antihipertensivo, geralmente a partir de 48 horas do AVC, eu já posso começar a reconciliar, então nas primeiras 48 horas eu deixo lá com o Niprid e tal, com esse alvo um pouco mais alto, e aí depois das primeiras 48 horas já vou voltando o que ele usava, ou se ele não usava nada, eu já vou introduzindo antihipertensivos, e aí sim com um alvo de PA normal, deixar esse cara com 120 de PA, mas depois de 48 horas, fora da fase aguda, né? E aí profilaxia de TEV, dá para iniciar cedo, tá? Agora, eu preciso de uma toma de controle. Então, depois de 24 horas, eu vou fazer uma toma de controle, eu vou avaliar se teve sangramento ou não. Se esse sangramento não for uma coisa gigantesca, uma catástrofe, um negócio enorme, aí sim eu vou introduzir a heparina profilática. Talvez se tiver sangramento, vale trocar uma ideia com o neuro, né? Vale a pena. Aí eu acho que é melhor, o não especialista é melhor deixar sem até o neuro ver, né? Eu acho que é sempre melhor. Até porque, assim, é isso. Na fase aguda você raramente vai ter neuro, mas depois de 24 horas, não é nenhuma urgência você entrar com profilaxia farmacológica de TEV, né? Se não tiver sangramento, dá para entrar? Dá para entrar. Aí tá. Dá para entrar tranquilo. Acho que, em resumo, se não tiver, a AS, heparina profilática. Isso. Iagão, você sabe que eu sou um cara criativo, né? Enquanto a gente conversava aqui, eu tive uma ideia do novo final de episódio que eu vou fazer aqui. Você vai ser o cobaia. Eu vou pegar meu celular aqui. Cara,
mas só para te dar o desfecho, então, o seu paciente ficou lá, fez tudo isso que você falou. 3 meses depois ele voltou sem déficit no consultório. Aí ele falou aqui, ó, pega essa. O pessoal lá falou que eu não ia melhorar. Reabilitação, né? A gente esqueceu de falar da reabilitação, que é importantíssimo. JP, né? Exatamente. Então é o seguinte, foi primeiro lugar, quero te agradecer já. Cara, eu falo que eu tô amando fazer isso aqui. Cara, todas as coisas que eu sempre queria perguntar, eu vou perguntando. Então foi brilhante, como eu tinha certeza que ia ser. E agora eu vou te fazer um desafio. Bora. Que eu pensei agora aqui. Em 1 minuto, eu vou cronometrar. Em 1 minuto eu queria que você tentasse resumir o atendimento perfeito desse caso, da chegada até o final. Nossa senhora, Fala 1 assim, minuto? Ó, chegou, fez isso, depois isso, até o final. O máximo que você conseguir de informação em 1 minuto, do começo ao final. Tá bom. Pode ir? Vamos lá. 1, 2, Pode ir. 3, valendo. O paciente chegou, vou monitorizar, colocar em sala de emergência, vou ver PA, destro, frequência cardíaca, vou pegar com a família data do ictus, hora do ictus, vou pegar medicações que usa, contraindicações da trombólise, vou examinar o paciente, fazer o NIH, vou encaminhar esse paciente para tomografia, vou ver se tem sangramento, vou ver como é que está o aspecto, vou ver se tem oclusão proximal, vou ver se o paciente tem contraindicação à trombólise, vou ver como é que está a PA, se ele tem que baixar a PA ou não. Se ele tiver indicação de trombólise, tiver que baixar a PA, eu baixo, eu ligo niprid. Se ele não tiver, eu já toco o barco com trombólise, vou fazer 10% da dose em bolos, depois o resto em bomba. Vou manter esse paciente monitorizado, vou fazer NIH e PA a cada 15 em 15 minutos por 2 horas, vou internar esse paciente em UTI, vou deixar a prescrição dele com avaliação de disfagia para liberar a dieta, vou deixar ele sem terapia antitrombótica por 24 horas, vou pedir uma trombo de controle em 24 horas, vou deixar a profilaxia de TEV mecânica com compressor pneumático intermitente e reabilitação multidisciplinar com físio e fono. 1 minuto. Caraca! Temos um vencedor! Doutor Iago, muito obrigado. Cara, top, hein? Meteu um locutor de futebol ali. Cara, ó, se você ficou com preguiça de ouvir o episódio, é que agora você já tá aqui, mas ouve esse último minuto aí, que é isso. Iagão, muito obrigado. Se quiser fazer considerações finais. Enfim, eu fiz propaganda e tá aqui provado que o cara é o bicho, é o neuro dos meus pacientes do consultório. Então, últimas mensagens finais aí. Eu que agradeço aí pelo convite, é sempre uma excelente oportunidade vir aqui falar com a CIM e divulgar aí o que eu mais gosto de trabalhar, que é AVC. E se alguém quiser conhecer um pouquinho mais de AVC e emergências neurológicas, queria convidar vocês para assistirem nosso curso de emergências neurológicas, tem na plataforma da CIM. Eu, o Lucas e o Gabriel, a gente tem várias aulas que incluem não só AVC, mas outras emergências neurológicas como crise convulsiva, hipertensão intracraniana, estado de mal epiléptico, cefaleia, HSA. Tá bem legal, tá? Para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais. E acompanhe os outros conteúdos da CIM e de outras áreas, ortopedia, cardiologia, e sempre vocês quiserem aí falar um pouquinho de neurologia, neurointensivismo neurovascular, pode chamar. Com certeza. Valeu. E sigam também, fala o seu Instagram profissional, quem precisar de neuro aí, ó, tá recomendadíssimo, não preciso falar mais nada. O meu Instagram de profissional é Dr. Iago Navas, tá? E eu tenho também a página Papo Neurológico, em que eu falo um pouquinho da parte mais técnica para alunos de medicina, médicos formados, falo um pouquinho de novas atualizações e evidências em neurologia. Então, até a próxima, fritada sim.